O texto que quero ler com vocês se encontra no capítulo 9 de Mateus. Os religiosos esperavam o Messias, mas o Messias que eles esperavam era um Messias poderoso que pudesse livrá-los de alguns sofrimentos. O capítulo 9 de Mateus, ele registra que Jesus era o Messias que estava entre eles, mas por não ter vindo da forma pelo qual eles esperavam, eles não deram crédito, até que Jesus foi à cruz. E quando Jesus ressuscitou, os olhos de muitos foram abertos. Se você encontrou Mateus capítulo 9, eu vou estar lendo a partir do versículo de número 1, que nos diz o seguinte: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Versículo de número 18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Pai, mais uma vez, muito obrigado por essa tua palavra que é viva, ela é eficaz, ela é para os nossos dias. Ó Deus, que não seja eu, mero mortal, falando, mas que seja o teu Espírito falando à tua igreja. E que nenhum de nós, Senhor, venhamos a sair daqui nesta manhã da mesma maneira que entramos, mas que sejamos impactados pela tua palavra e que saiamos diferentes, Senhor, para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, podem assentar. Eu tenho o hábito de dizer, por onde eu tenho passado, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos pôr em prática alguns princípios. E o primeiro princípio é o princípio de perguntar: o que esta palavra tem para mim hoje? Se essa palavra de fato é alimento para a minha vida, eu preciso fazer esta pergunta. Eu sei da correria da vida de vocês. Eu cheguei nos Estados Unidos para ficar aqui 2 anos e já estou aqui mais ou menos há 33 anos, mas eu vim para ficar só 2, como alguns de vocês também vieram para ficar 2. E na correria da vida, às vezes nós lemos a palavra de Deus e não entendemos porque não perguntamos ao Espírito Santo o que esta palavra tem para o meu coração hoje.
Esse texto é um texto que tem sido pregado em vários púlpitos. Com certeza, esse púlpito aqui já ouviu excelentes pregações sobre esse texto. Jesus chegou de uma forma que não trouxe alegria para os religiosos. E nessa manhã eu não vou falar para vocês dos defeitos dos religiosos. Eu vou falar do meu defeito. Talvez o defeito de alguns de vocês. Talvez ninguém aqui tenha esse defeito. Mas Jesus chegou e Ele marcou a história da humanidade de uma maneira que nenhum outro homem marcou e marcará. Jesus era o prometido. Ele era o Messias esperado. Mas de repente nasce de uma família que ninguém sabe quem é. De repente ele vem de uma região que ninguém imagina. Existe essa área? De vez em quando algum brasileiro me fala o nome da cidade deles e a minha pergunta é: tem isso no mapa? E Jesus nasceu numa cidade mais ou menos assim, não tinha no Google. Você procurava lá no Google Maps da época, não achava. E aí perguntava quem era o pai desse menino, ninguém sabia quem era. E a mãe, muito menos. Quem ele pensa que é? Os religiosos, eles foram treinados desde muito novos. Eles sabiam a letra de cor e salteado. Quando criança, esses meninos que se tornaram os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles eram levados para que o rabino fazesse-os gravar o texto. E quando eles não gravavam, eles amanhavam. Já pensou se fosse assim nos nossos dias? Você não gravou o Salmo 23, não? Vem cá. Não, nessa igreja aqui todo mundo sabe o Salmo 23 de qual é salteado, né, pastor? E o 119 também. Mas naquela época, onde os talmidins, como eles eram chamados, eles apanhavam se eles não decorassem num período de tempo. Então, na cabeça dos religiosos, Jesus era nada mais, nada menos do que um impostor. Gente, esse texto é muito rico. O texto nos diz que Jesus saiu para ensinar. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico. Nós sabemos que Jesus está aqui entre nós. Onde estão os paralíticos? Os paralíticos podem ser aqueles que não conseguem andar, porque os problemas da vida são tamanhos que eles ficam travados onde eles estão. Aí eles procuram psicólogos, eles procuram psiquiatras, eles tomam Prozac, eles fazem de tudo, mas eles estão paralisados. Por quê? Porque eles não conhecem o autor da vida, Jesus Cristo. Quando eu olho para a cruz, dois sentimentos batem forte ao meu coração. Primeiro, o sentimento de eu não mereço. E esse sentimento ele é vivo todas as manhãs. Por isso eu falei na escola bíblica dominical, os que vieram, precisamos ser gratos. Porque esta cruz me lembra que esse era o meu lugar. É eu quem deveria estar ali. Eram vocês quem deveriam ser pregados ali. Mas Jesus Cristo obedeceu o plano que por Deus foi traçado para salvar a mim e a você. E o apóstolo Paulo, que foi alcançado por este evangelho, ele faz uma exposição magnífica quando ele diz: pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, isso é um presente de Deus. É Deus dando um presente para o ser humano que não merece. É eu dando presente para um filho meu que não me obedece. Meu Deus. Qual é o sentimento? Eu, como pai, o sentimento é: não vou dar. Aí o Espírito Santo diz: mas você não recebeu a salvação? Aí eu digo assim: não vale mais. Assim eu não brinco mais. Aí eu vou lá e dou um presente para o filho e ouvindo a mensagem da cruz na minha cabeça. O paralítico chegou diante de Jesus. Por quê? Porque alguém ou um grupo de pessoas sabiam do poder que Jesus tinha para curar. Quem é Jesus para você? Será que você tem dito isso para esses que ainda não chegaram aqui? De que Jesus pode curar, libertar o homem da grande opressão que o ser humano vive, o medo,
a tensão nervosa. Tem pessoas que não podem sair nem de casa, pastor. Fica preso dentro de casa por causa de um problema psicológico. Quando Jesus disse para nós: tenham tranquilidade, olha, eu vou estar com vocês. É promessa do Senhor. Qual é o teu problema? Como é que você chegou aqui? Travado, com medo? Ele lhe trouxe até aqui para dizer para você: fica tranquilo, eu estou no comando da história do ser humano. Esses homens planejaram, não conseguiram colocar pela porta da frente, vocês sabem isso de cor e salteado. Eles não desistiram, eles levaram por cima, destelharam a casa, o quarto, o ambiente, fizeram descer o paralítico diante de Jesus, e o paralítico estava acreditando. Porque se o paralítico não estivesse acreditando, ele ia dizer: para com isso, vocês não vão me levar pelo telhado não, que se essa corda quebrar eu caio. O que funciona no meu corpo é só a cabeça, eu caio e quebro o pescoço, já era para mim. Essa é a minha imaginação, o texto não fala isso, tá, gente? Mas o paralítico acreditou tanto que às vezes que a corda puxou mais de um lado e ele se sentiu que ia cair, ele se segurou, se ele pôde se segurar, e continuou acreditando. Aleluia. Jesus agora está vendo aquele paralítico diante dele. A casa está cheia de pessoas que criam em Jesus e dos religiosos que não acreditavam que Jesus era o Messias. Olha que privilégio que eu tenho. O Messias está aqui. Sentir é algo humano. Eu sei com a minha razão que Ele está aqui. Então quando eu digo Ele está aqui, alegrem-se, porque Ele está aqui. Ele falou que estaria. Tem mais de 2, Ele está. Qual é a dificuldade? Qual é o problema em acreditar nesta palavra? Jesus sabia da necessidade do físico daquele homem, mas Jesus sabia que o que aquele homem precisava, além da cura das pernas, era o perdão dos pecados. Prestem vocês atenção, que os religiosos conheciam a lei de cor e salteado. Jesus volta-se para o paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Não faz sentido. Tem alguém paralítico aqui diante de mim? Óbvio, todos que estão assistindo, que aquele paralítico quer andar. E Jesus dirige uma palavra que cria dúvida no coração do paralítico e dos que levaram. Quantos religiosos ouvem Jesus colocar essa palavra de perdão? O texto me diz no versículo 3: diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, ou seja, pensaram entre si: este homem estava blasfemando. Sabe onde está escrito isso? Isaías 43, 25. Deus diz assim: sou eu quem perdoo pecados. Isaías é o que estava na cabeça dos fariseus, mestres da lei, escribas. Os religiosos sabiam desse texto, que era Deus quem perdoava pecados, e Jesus para eles não era Deus. E Jesus que sonda os corações, assim como Ele está sondando o coração de vocês que chegaram aqui com alguma dificuldade. Jesus, de forma irônica, Ele faz uma apresentação quando Ele diz: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Se tiver alguém enfermo aqui nesta manhã, poderá sair curado, tá? E aí Jesus vai e diz assim: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Se eu fizer uma pergunta aqui, eu acho que algumas irmãs vão se levantar. Tipo assim, tem alguém aqui com dores nas costas? Bom, as irmãs que são donas de empresa de limpeza sabem que esse exercício aqui continuamente de vacuum dói as costas, né? Vai levantar metade das irmãs e dizer: as costas estão doendo. Eu digo: olha, os seus pecados estão perdoados. Não resolveu o problema das costas. E não trouxe alegria também para a tua dor, nem para você. Mas eu disse assim: olha, em nome de Jesus, dores nas costas sumam.
e blum, de repente some. Como é que você fica? Estado, reação. Jesus falou para os religiosos uma palavra de forma muito clara. É mais fácil de ser perdoado são os seus pecados, ou levante-se e ande? E Jesus continua se apresentando como Filho de Deus, o Deus Filho, quando ele diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, diz ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o texto diz que imediatamente o paralítico se levantou. Aleluia. Vamos comigo na história? Amém. Esse homem é paralítico, ele não tem uma locomoção própria. E aí eu faço como pastor: esse homem está no chão, né? Os que eu tive aqui, você falou que tem que deitar, né? Esse homem está aqui, parado, vocês não estão me vendo, só quem está na frente, quem sentou atrás perdeu a cena. E de repente ele ouve o mestre dizer: levante-se. O que aconteceu? Eu não sei, eu só sei que ele deve ter se virado, colocado o braço, e está todo mundo assistindo, e ele se levantou, pegou a cama e foi embora. Isso de fato aconteceu porque Jesus queria pontuar na cabeça dos religiosos que ele era o prometido de Deus. Só que não veio no formato que eles esperavam. Veio num formato diferente. Nasceu num lugar que o texto me diz que Jesus não tinha aparência nem formosura. Esse loiro de olhos azuis não é o nosso Jesus. Ah, me desculpa, gente. Puxa vida, agora eu vou falar da beleza de Jesus. Fisicamente era totalmente diferente do que a humanidade está pintando aí nesses últimos 2000 anos. Os religiosos viram aquilo e tiveram que ficar calados. Contra fatos não existe argumento. Eu era paralítico, agora eu estou andando. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Está aí, claro, óbvio. Os religiosos tiveram que levar para casa essa lição. Deus está tanto no controle da história. Jesus só tem 3 anos para caminhar entre os homens e cumprir com a sua missão no Calvário. Prestem vocês atenção. A sequência do texto me diz que esses homens, os religiosos, que não acreditam que Jesus é o Messias, o poderoso Filho de Deus, o ungido do Senhor, agora estão com esse registro. E de repente, enquanto eles estão com essa informação na cabeça deles, o mestre deles tem uma filha que está enferma e morre. E este mestre, que era religioso, tanto quanto os religiosos, não pensou na sua religiosidade. Ele simplesmente pensou: esse Jesus que está causando tumulto e problemas, está operando milagres. A minha filha está morta. O que é que ele faz? O religioso? Sua filha morreu? Ele simplesmente não pensou na sua religião. Ele simplesmente... Jesus ainda estava falando quando um dos dirigentes da sinagoga, era o pastor da sinagoga, chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Eu amo essa história. Parece que eu estou num teatro assistindo Jesus, dando atenção ao mestre, ao encarregado, ao pastor local. E os religiosos que faziam parte da congregação daquele religioso teve que assistir o pastor daquela religião se prostrar diante do mestre que agora estava sendo duvidado pelos religiosos e perseguido. E o mais importante é que ele faz um pedido para Jesus. Jesus atende oração de pecadores não convertidos, tá, gente?
É difícil falar isso, né, pastor? Mas é verdade. Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Para quem conhece a lei, é uma abominação colocar a mão sobre um corpo morto. Levítico me fala sobre isso. Eu sou fariseu. Que besteira é essa que o meu mestre está falando aí agora para Jesus? Quanta inquietude na alma dos religiosos, enquanto o mestre se levanta e diz: eu vou assim na sua casa. E Jesus não diz: seu pecador, porque se fosse eu, Jesus ia dizer: ó, seu pecador, está pensando o quê? Não, Jesus é manso. Ele não faz o que a gente imagina. Se eu tivesse nos sapatos de Jesus, tem alguns crentes que é assim, né? Se Deus botar esse pecador na minha mão, ele vai ver. Não brinca comigo não, que eu sou crente. Peraí, você é crente, você não vai dar isso não, meu irmão. E o texto me diz, para mim e para você, Jesus levantou-se e foi com ele. Vai Jesus como pecador, mestre, que fica criando só problema com as regras. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aleluia. 12 anos. As irmãs, com menos de 60 anos, as jovens irmãs, tem aqueles dias do mês que a gente chama que é o dia do sofrimento, né? O dia das dores. Agora, uma mulher 12 anos sangrando, ela não poderia ser casada, senão o marido estava morto. 12 anos de sofrimento. Ela sabia das regras, que ela era uma impura, ela não poderia tocar num homem como Jesus. A crise levou a fé dela a ser exercitadas e as regras caíram-se pelo chão. Aleluia. Ela se levantou e caladamente com fé foi lá e tocou em Jesus. E o texto me diz: mestre, a multidão lhe aperta. E Jesus diz: essa aqui foi diferente. Aleluia. Vou abrir um parêntese aqui. Sabe o que Jesus foi? Ele foi intencional, Andréia. Ele sabia que aquela mulher ia tocar nele, então ele não era Deus. Jesus sabia de tudo. Glória a Deus. O verbo está no passado, sabia? Será que ele sabe hoje? Amém. Amém. Será que ele sabe amanhã? Amém. Quando eu era adolescente, não muito tempo atrás, nós cantávamos: conta pra Jesus onde é a sua dor. Olha, os antigos, eu não falei os velhos, eu falei os crentes antigos, todos sabem, né? Amém. Jesus sabe, mas você conta, só para você verbalizar e exercitar a sua fé. Presta atenção que os religiosos estão caminhando com Jesus e vendo ele sendo tocado por uma mulher que estava sangrando há 12 anos. Lá em Levíticos, capítulo 15, diz que Jesus tinha que passar por um cerimonial para poder ficar purificado. Mas Jesus não estava ali por causa das regras. Glória a Deus. E ele não está aqui hoje por causa das regras. Que regras? Que eu, humano, coloco. Verdade, Deus. Glória a Deus. Ele vai quebrar todas as regras. Por quê? Porque o amor dele excede as regras humanas. Não depende de você, não depende de mim. Ele me amou na eternidade. Ele te ama do jeito que você é e está. Agora você continua assim ou melhora. Porque tem duas alternativas para mim como ser humano: ou continuar do jeito que eu estou, sendo ingrato e abençoado, que eu moro na América. Na América, ninguém que mora na América não é abençoado. É todo mundo muito abençoado. Estou falando de dinheiro. Todos vocês têm muito dinheiro. Claro, no Brasil você não tinha, por isso que você veio para cá. E ninguém fala para mim que não tem não, porque eu sei que tem. Jesus deixa aquela jovem tranquila.
volta-se para ela. Imagino eu com um sorriso no rosto, deixando os religiosos, como é que diz lá no Nordeste? Aperreado. Pronto, cheio de querendo pegar Jesus, mas não podia, porque ela se prontificou e disse: sou eu, estou ferrada. Ela pensou, e Jesus falou: filha, tenha ânimo, a sua fé te salvou. Aleluia. Tenha ânimo. Ela estava deprimida, 12 anos, ó céus, só reclamação. Agora ela está alegre. Pergunta: uma pessoa que está há 12 anos sangrando fora da comunidade, agora vai ser integrada na comunidade. E agora ela tem um testemunho. Por onde ela passa, ela diz: olha, médico nenhum, todos vocês formados em Harvard, não conseguiu resolver o meu problema. O Messias, que ela falou, Jesus, me curou. E não me custou um centavo. Não me custou nada. Eu estou curada. E Jesus tinha um propósito. Quando ele se levantou, ele estava indo para ressuscitar uma pessoa jovem que tinha morrido. Ele continuou na sua jornada. E os religiosos estão cada vez mais, Júnior, irritados com Jesus. Porque Jesus só estava fazendo o que o Antigo Testamento proibia. Jesus é um quebrador de lei, né? Porque ele é a graça. Amém. Porque ele sabe que a lei não leva ninguém para canto nenhum, só para condenação. Eu não sei onde que você está na sua jornada, eu não sei como que você está, se você está animado com Jesus ou se não está animado com Jesus. A verdade é que Ele é o nosso tudo. Aleluia. Versículo 23 vai nos contar a história de quando Jesus chega na casa de Jairo, de acordo com um dos evangelhos. O texto me diz assim: quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Sabe quando é que os flautistas eram convidados? E eles ganhavam dinheiro, tá? As carpinteiras, as mulheres que sabiam chorar. Como é o nome dela mesmo? Suzy! E um sobrenome. Elas ganhavam dinheiro para chorar. Fake. E elas estavam ali chorando e os flautistas tocando. E Jesus chega e diz assim: saiam! Ela não está morta, ela dorme. Como ela está sem respirar está morto. E o próprio pai falou: a minha filha está morta. E Jesus diz: não, ela está dormindo. Glória a Deus. Olha só que coisa, né? E os religiosos estão acompanhando, irritados, mas não podia falar nada, porque tudo que Jesus colocava a mão, ou que colocava a mão nele, tinha um milagre. Aleluia. Jesus vai, coloca a sua mão, quebrando a regra de Levítico, num corpo morto. A menina se levanta. E Jesus diz para a mãe: olha, dá para ela um prato de cereal com leite vitaminado da tampinha vermelha, que ela precisa recuperar as forças. Um sucrilho com bastante açúcar, não é bom para o coração, mas pelo menos agora, né? A menina levanta. E os religiosos assistem o milagre da ressurreição. Aleluia. O que você está precisando? Qual é a tua necessidade? Você está respirando? Então Jesus não quer nem saber de você, você não morreu ainda. Tem que morrer. A coisa agora pegou, né, pastor? Todos começaram a rir dele. Sabe por que eles começaram a rir de Jesus? Porque eles nunca tinham visto algo semelhante. Está na Bíblia que Jesus ressuscita. Vocês acreditam? Amém. Qual é o teu problema? É maior do que a morte ou menor do que a morte? Essa é uma pergunta que sempre tem que ecoar nos nossos corações. Depois
Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Versículo 26. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Se eu não falar para as pessoas à minha volta quem é Jesus e o poder da totalidade de realizar todas as coisas está nas mãos dele, as pessoas não saberão. As minhas conversas com pessoas que não conhecem a Jesus têm que ser baseadas 100% naquilo que Jesus fez. E o que é que Jesus fez? Curou. O que mais que ele fez? Trouxe liberdade aos cativos. E o que mais que ele fez? Ressuscitou quem era morto. Lázaro ressuscitou. Precisou de fé? Não. Simplesmente Jesus decidiu que ela ia fazê-lo levantar. Aí dá uma confusão, né? Tem que ter fé para receber. Mas morto não tem fé. Quem tem o controle é Deus. Quem tem o poder é Deus. Quem você é em Deus? Quem sou eu em Deus? A notícia tem que se espalhar. Porque se ela não se espalhar, as pessoas não vão ter interesse em Jesus. Versículo 27. Saindo Jesus dali, da casa onde havia um corpo jovem morto, 2 cegos o seguiram clamando. Cego não vê, mas não é surdo. Cego ouve. Pode não estar enxergando, mas está ouvindo. E o barulho que ele está ouvindo é: acabou o funeral. O brother Jesus chegou aí, ó, acabou com o funeral, acabou com a festa. Os flautistas não vão tocar e as cafeteiras não vão chorar, ou seja, não vai ganhar a diária. Os cegos, entre eles, combinaram: vamos começar a gritar bem alto, reconhecendo quem ele é, para que a gente receba o nosso milagre. Na cidade de Cafarnaum, nos portões, ou seja, do lado de fora, ficavam os cegos, as pessoas que não podiam trabalhar. Não existia o INSS naquela época, não tinha o Social Security. Então essas pessoas, para comer e tomar um copo de café do Dunkin' Donuts, tinham que pedir dinheiro a quem estava entrando na cidade para fazer compras no 7-Eleven. E os cegos estão aqui na cidade, e todo mundo que vinha fazer compras na cidade sabia que eles eram cegos. Não é muito interessante e gostoso essa história? Seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele, Jesus, lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, Jesus, tocando nos olhos deles, disse que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Pastor, teve muito tempo eu me perguntando: Jesus, isso aqui não faz sentido. Os caras são cegos, Jesus. Como é que tu adverte-os severamente? É isso que diz a corrigida? Severamente advertiu-os. Fica calado. Tá bom, eu sou cego. De repente eu passo a ver. Você vai dar esmola para mim? Não. Por quê? Eu agora tenho visão, eu posso trabalhar. Mas quando eu era cego, como é que eu vivia? Todos vocês sabem que eu vivia tateando. Eu não sei para que direção que eu estou indo, mas alguém me guiava. Agora eu estou vendo, eu não vou andar por caminhos errados. E Jesus disse para eles: sabe o quê? Fiquem calados. Faz sentido? Não faz. E os religiosos estão vendo mais um milagre. O Messias está pronunciando sem verbalizar: eu sou prometido. Quando é que vocês vão se converter? Religiosos. Era o que Jesus estava fazendo. E eles estão engolindo a seco, com raiva no coração, que eles eram religiosos. Religiosos tem raiva, crente não. Crente é tudo gente boa, não tem raiva. Esses crentes aqui riam, pastor. Que negócio é esse? Em outras igrejas tem crente com raiva, não aqui, né? Esses 2 cegos fizeram uma besteira, irmãos. Quando vocês leem o texto na sequência, Jesus falou para eles ficarem calados. Aí o versículo 31 diz assim: eles, porém, saíram, e eis
espalharam a notícia por toda aquela região. A minha mente spielbergana me diz que ao abrirem-se os olhos, eles começaram a gritar e a correr, porque saíram. Sair significa não ficou. Tá difícil entender isso? Agora, se eles correram ou se não correram, eu não sei. Eu só sei que teve uma ação e toda a região ficou sabendo que Jesus tinha curado eles. Aleluia! Glória a Deus. E Jesus advertiu eles para não falarem nada para ninguém. E seguiam, não cegos mais, que desobedientes. Ah, se eu fosse Jesus, eu botava a cegueira neles de novo. Vocês concordam comigo? Vocês são tudo igual a mim. Ah, não, eles falaram não, são mais santos. Por que que Jesus estava operando esses milagres diante dos religiosos? Para dizer a mim, para dizer individualmente a cada um de nós, que Ele está mais importando com a situação da salvação do que com as regras. As regras, elas precisam existir, mas elas não podem afastar as pessoas da cruz. Amém. Glória a Deus. Olha, você vai na minha igreja, mas por favor, você corta esse cabelo. Isso era o que dizia na minha época, eu para os meus amigos que tinha cabelo grande, né? Eu nunca pude ter, porque naquela época eu tinha cabelos. Acreditem, exercitem a fé. Ó, quem me conheceu há muito tempo atrás está dizendo que é verdade. Agora, Jesus se coloca diante de uma situação, quando o demônio foi expulso, o mundo começou a falar, a multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido. Os que criam tinham reações positivas, os que não criam ficavam cada vez mais com raiva. E o texto vai de uma maneira clara, que ao ponto dos fariseus não aguentarem mais com os feitos de Jesus. E eles, os homens da lei, como vivem guiados pela lei, eles verbalizaram toda a sua raiva diante de Jesus. Eles gritaram bem alto e falaram: é pelo príncipe dos demônios que tu fazes isto. Congela essa imagem. Se eu fosse Jesus, eu tinha acabado com aqueles caras tudo. Mas Jesus fez diferente. Sabe por quê? Porque Ele é manso. Aleluia. Ele é meigo. Não importa o que você está fazendo. Você sabe que você está fazendo algo errado. A pergunta é: por que você não parou ainda? Meu Deus. Você vai continuar desobedecendo? Jesus responde de uma maneira totalmente diferente do que eu responderia, pastor Arlindo. Principalmente com esse sangue italiano ruim que não presta. Jesus não responde. Ele é agredido de forma violenta e Jesus volta-se para os seus discípulos, versículo 36, e diz: ao ver as multidões, teve compaixões delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Aleluia! Glória a Deus! A resposta de Jesus foi ficar calado. Não, eu estou com a minha razão, eu não vou levar essa. Ou um desaforo, quem não falou vai ter que ouvir, pastor. Não, eu sou crente, mas brinca comigo não. Nasci foi lá do... Que testemunho é esse, meu irmão? Jesus ficou calado. Ele voltou-se para os discípulos e ele olhou para a multidão e falou: eu estou indo para a cruz. Eles vão ficar entregues a esses religiosos. Era o que Jesus estava dizendo. Por tudo que Jesus estava dizendo para os discípulos é: olha, tenha compaixão desses, porque os religiosos não têm compaixão. Era o que Jesus estava dizendo. A Bíblia diz que Ele é longânimo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Para mim e para você. E para o ímpio que ainda não foi alcançado, senão já tinham morrido todos. Como é
é que você tem reagido quando Jesus convida os discípulos a orarem no final do capítulo 28 de Mateus? Jesus está agora voltando e está dizendo para os seus seguidores: vão, ide pelo mundo. E aí a grande comissão foi implementada. Os servos desobedeceram, foram quando não deveriam ir. E nós? Estamos indo? Ou ide é só para quem tem tempo? É só para o pastor. Ele sabe falar. Eu não sei falar não. Eu não tenho tempo não. A missão de Jesus foi cumprida. Por que você está nos Estados Unidos? Eu sei que você é inteligente. Você está aqui por causa da sua inteligência. E a vontade de Deus fica abaixo da sua inteligência? Será que Deus na eternidade não tinha pensado em você aqui? Meu Deus. Por que Ele teria salvo você se não fosse para você salvar a outros? Porque você é um instrumento que Deus vai usar para tirar as pessoas da perdição eterna. Você precisa entender esta verdade. Você tem tudo o que você quer. Você mora na América, você tem um bom trabalho, você ganha muito dinheiro, você tem uma boa moradia, um bom carro, uma boa casa. Você tem tudo de maravilhoso e bom. E os perdidos? O que eles têm? Só os bens materiais. E depois? Sofrimento eterno. E você? Vai fazer o que com o íntimo? Estamos no início do ano de 2020. Jesus intencionalmente passou pela sua cidade. Ele curou o paralítico. Ele se deixou ser tocado por uma mulher que não tinha resolução para aquela hemorragia. O ciclo dela era de 12 anos. Não era de 3 ou de 5 dias, irmãs, nem irmãos. Era 12 anos. E o texto diz que ela gastou tudo. E ninguém resolveu o problema dela. Eu já vivi perto, e vivo ainda, né, de vez em quando, perto de alguns milionários. Não tem paz na cabeça. Entra no jatinho privado deles e tem que tomar um remédio, porque tem medo do jatinho cair e morrer. Então ele prefere ir sem ver nada, com medo. Qual é a proposta? Qual é o propósito? O porquê de você estar aqui nesta cidade? A vontade de Deus é que você esteja aqui, mais ainda que você participe desse privilégio que individualmente cada um de nós temos de proclamar o Evangelho do Reino. Pregar o Evangelho é a coisa mais fácil do mundo. Só é você falar a verdade. Só é você chegar para a pessoa que você quer alcançar ela para Jesus e falar assim: olha, você me conhece, somos amigos desde a época que a arca estava sendo construída. Você sabe que eu não presto, mas Jesus é bom demais. E Ele me salvou e Ele quer salvar você também. E a pessoa, por te conhecer e saber que realmente você é um tranqueira, não você, isso é só uma. Ela vai dizer assim: mas como é que isso é de salvação? A curiosidade toma conta do coração das pessoas. Infelizmente, tem pessoas que usam a justificativa de não, eu sou um crente que a minha vida é um mau testemunho. Verdade. Mas você pode falar isso para as pessoas que você tem um monte de defeitos que você ainda não conseguiu vencer. Mas que Jesus é bom. Aleluia. Você fala dos teus defeitos e fala que Jesus é bom. E diz para essa pessoa: olha, do jeito que você é, menos ruim do que eu, com certeza você vai gostar de andar com Jesus. Aleluia. E a transformação vai acontecer, porque antes eu matava, antes eu roubava, antes eu mentia, antes eu... E essas coisas você já não faz mais, ou faz com menos intensidade. Pregar o Evangelho é dizer para as pessoas que hoje é o dia delas. Aleluia. A eternidade vai chegar quando elas não poderão fazer mais nada. Jesus passou pela terra, cumpriu com a missão dele. E você? A grande pergunta que deve ecoar no nosso coração é: estamos no início de 2020. Em 2020,
Eu já fiz as minhas New Year Resolution, né? Eu vou para academia, eu preciso melhorar o meu físico. Eu vou cuidar melhor da minha alimentação. Eu vou aprender um novo idioma. E tudo isso que eu vou falando para vocês, se eu não for intencional, nada vai acontecer. Eu não vou dizer que eu vou emagrecer, senão vocês vão perguntar o quê? Mas se eu preciso emagrecer, o que eu vou fazer intencionalmente? Vou para o Burger King todos os dias. Vocês estão comigo? Se eu quero ficar mais forte, eu vou andar a pé, ou vou andar de carro. Ou seja, eu quero aprender o idioma, eu vou estudar. Eu quero perder peso, eu vou mudar minha dieta. Tudo o que vocês quiserem fazer tem que ser intencional. O choque foi causado. Aqueles homens religiosos tiveram que aceitar que Jesus era o Messias. Capítulo 28 de Mateus, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E aí vem uma promessa: e eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Jesus falando para os discípulos: eu estarei com vocês hoje, dia 19 do ano 2020, janeiro. Jesus está dizendo que Ele está com você. Aleluia. Se você não acreditar nisso, o que você está fazendo aqui? Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A grande comissão é a tarefa principal da igreja. Na escola dominical nós compartilhamos sobre o Missões como Estilo de Vida. O que é o Missões como Estilo de Vida? O Missões como Estilo de Vida é uma forma de evangelizar quem você conhece e quem você não conhece, o amigo ou o desconhecido, simplesmente com uma atitude, mas muito simples. É todas as vezes que você for no campo missionário, padaria, restaurante, oficina mecânica, condomínio, escola dos seus filhos, você tem um exemplar da Bíblia para dar para alguém. Simples, fácil, demais. No meu New Year's Resolution, eu tenho essa atividade de dar uma Bíblia para alguém que eu conheço ou que eu não conheço. E se eu fizer isso e a pessoa receber, sim. Imaginem vocês que eu não conheço ele. Simplesmente cheguei aqui na oficina mecânica, salão de beleza, eu não preciso ir, vocês estão vendo. E encontro ele na oficina mecânica e de repente, enquanto o nosso carro está passando pela revisão, troca de óleo, freios, eu vejo ele e digo assim: pô, será que ele é brasileiro? Aí descubro que ele fala português. Aí me aproximo dele e digo: olha, meu nome é Eliel, seu nome? Wenderson. Muito prazer em te conhecer. Em 2020 eu estou dando Bíblias na minha comunidade. Você gostaria de receber um exemplar? Não. Ele vai ter duas respostas. Ele disse não. Aí eu vou dizer: Anderson, foi um prazer, Deus te abençoe, sucesso em 2020. E vou-me embora. Essa palavra do não dele, ele vai remoer com ele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer ele lembrar de que na casa da avó dele tinha uma Bíblia aberta na mesa. No Salmo 93, no 91, no 23, né? Passam-se 3, 4 meses, o Júnior vai estar em algum ambiente e ele também vai estar. E o Júnior também aprendeu a ser semeador. E o Júnior vai agora fazer o trabalho que eu não consegui fazer, que foi lançar uma semente e deixar no solo. E aí eles se encontram. Ô meu amigo Edson, tudo bom? E a academia, como é que tá? Você tá aí não, hein, parece mesmo. Mas eu vou. Mas eu vou passar aí. Eu tô fazendo aqui um trabalho, Tuane, voltar pra academia e distribuir algumas bíblias. Olha que massa, velho. De mim ele não aceitou, porque ele não me conhecia. Essa Bíblia é diferente, né? Top, hein? Vocês entenderam? Missões como estilo de vida. Vamos falar juntos?
Missões como estilo de vida. Mais uma vez. Missões como estilo de vida. Sabe como é que o Missões como estilo de vida começa? É amanhã de manhã, quando você acordar com uma palavra de gratidão. Senhor, muito obrigado por esse novo dia. E a próxima palavra é: Senhor, qual é o teu propósito? E na sequência, você já se levantou, já escovou os dentes, e você está pensando no seu trabalho, e você está pensando na sua missão. A tarefa principal da igreja é alcançar os não alcançados.